Uhul! Fala aí, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Gustavo. E eu vejo uma turma plantando suculenta aí, gente. Enfia a mão na planta, mancha toda a planta. Não faz o negócio do jeito certo. Olha só esse vaso aqui, ó. Vem ver que coisa linda. Esse daqui é um vaso de cacto monstro com super boom e tá top demais. E tem um fundamento no cultivo, que é o plantio, que muita gente erra, né? Na verdade não chega a errar, mas pode fazer melhor, bem feito, e fazer as plantas ficarem lindas assim. A gente sabe que suculentas existem na forma de colares, tem os cactos que tem espinho, tem suculenta com pruína, tem os berçários, né, que você tem que tirar a mudinha, e cada um tem um jeito certo de fazer, tem uns detalhezinhos que você tem que prestar atenção. Então nesse vídeo o que eu vou mostrar para vocês? Qual é a maneira certa de você plantar suculentas? Porque eu quero que você tenha suculentas desse jeito aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa, esse cara achou fantástico. E eu quero que as suas fiquem assim também. Mas para isso, você tem que se inscrever no canal, deixar o seu like, acompanhar o vídeo até o final. Todas as dicas super top, só aqui na Gardens. Partiu, meus amigos! Então vamos direto ao ponto, gente, ó. Sabe quando você vai lá no Gardens, principalmente quem está começando, né, escolhe uma planta. E como eu disse, a maioria das suculentas, ó, elas têm pruína, ou seja, é um pozinho que protege a planta. Se você encosta, ela mancha. Olha um exemplo aqui, ó. Não afeta em nada a saúde da planta, tá? Só que fica feio. Então o que eu percebi? Que muita gente vem aqui, compra a planta e quando vai colocar no vaso individual, não sabe a maneira correta de manusear essas plantas com pruína. Então será a primeira dica que eu vou dar para vocês, que é o plantio através de molde. Já viu? Eu já mostrei aqui no canal, mas tem muita gente nova chegando. Que é super top essa dica e você praticamente não encosta na planta, tá? E para isso eu vou pegar como modelo essa Echeveria Runione São Carlos, que já está bem grande, ó. E aí nós vamos plantá-la da maneira correta, que é perfeito. Vamos chegar aqui na mesa, olha a bagunça que tá aqui, gente. A Manu tá fazendo uns arranjinhos, deixa eu só mostrar para vocês rapidamente. Que coisa linda que tá isso, ó. Olha isso. Uhul! Deixa eu dar uma organizada aqui. O objetivo desse primeiro plantio aqui, que é com molde, é assim, você comprou a suculenta lá, levou para casa, é lógico que você quer que ela continue bonita e crescendo. Só que, às vezes, né, por muitas vezes ela fica nesse vasinho aqui que vem lá do garden, do produtor, e esse substrato ele já tá velho, já tá cheio de raízes, então não tem tanta vitamina aqui. Então é interessante que você replante num substrato novo, com uma vitamina nova, para ela dar aquela revigorada e continuar crescendo aí na sua casa. E eu não vou me aprofundar aqui no substrato, né, com vocês, porque tem muito vídeo aqui no canal. Escreva aí qual é o substrato perfeito para suculentas que vocês vão encontrar. Mas basicamente aqui tem o substrato Biomix com palha de arroz e carvão, é o que a gente usa, tá? Enfim, substrato para cactos e suculentas. E a primeira coisa que nós vamos fazer é retirar a planta do vaso. E aqui eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, ó. Eu vou puxar a planta sem mexer no torrão, tá? O meu objetivo é preservar esse torrão, só assim o molde irá funcionar, tá? Retiro todas as folhas secas que tem embaixo, ó, todas as folhinhas secas, e preservo a planta desse jeito. Observe o torrão, é lógico, para ver se não tem praga nem nada do tipo. Então nesse primeiro tipo de plantio aqui, que é o que eu acho perfeito, que eu mais gosto de fazer, eu não mexo nas raízes, tá? Eu preservo o torrão. Agora vamos fazer o molde. Para isso, nós vamos utilizar o vasinho que estava a planta e um vaso maior, tá? Não importa o material do vaso, pode ser de cerâmica, esmaltado, de plástico, enfim, qualquer material que você quiser utilizar. Mas é interessante que ele seja maior do que o que você comprou, não precisa ser muito maior, mas que seja um pouco suficiente para dar para você fazer o molde, tá? Porque a gente não vai preservar o torrão, então a planta não vai sentir tanto aquele replantio, ela simplesmente vai ter mais espaço para continuar crescendo. É por isso que eu acho tão perfeito esse modo de plantar. Porque se você mexer muito nas raízes, a planta vai ter um período ali de recuperação, pelo fato de você ter mexido nas raízes. Então a raiz vai ter que crescer e tudo mais. Então dessa forma, você mexe o menos possível na planta. Ela simplesmente vai continuar crescendo a partir do que ela estava, com mais vitamina, porque você está colocando um substrato novo e está dando mais espaço para ela, certo? Correto? Então ó, eu faço primeiro aqui. Eu coloco substrato, a base, tá? Não precisa ficar fazendo drenagem, tudo aquelas coisas, pessoal. Se o substrato for bom, tiver furos no vaso, top. Qual que é a ideia aqui? Que o vaso de dentro fique faceado com o vaso de fora, tá? Aqui já tá, ó.
Agora o que eu faço? Eu preencho de substrato. Assim que estiver preenchido, dá uma batidinha nele e tira o vasinho do meio, ó. Vocês vão ver que vai ficar o molde perfeito ali, ó. Com cuidado. Ó, ficou o molde perfeito do vaso. Agora é muito simples. Vamos somente encaixar a nossa suculenta. Mas antes, tá vendo que aqui a gente dá todas as dicas para vocês? Eu percebi que saiu um pouquinho do fundo ali do torrão. Então, ó, eu só vou aumentar um pouquinho a altura aqui. E agora a gente simplesmente coloca a planta no meio. Tá vendo como que ajuda? Porque você não encosta na planta, então você não precisa ficar pegando nela para plantar. Dá umas batidinhas, ó. Planta corretamente no vaso. Agora vamos colocar pedrinhas para ela não ficar assim, ó, essa cabeça solta aqui. E também preencher com um pouquinho mais de substrato se necessário. A pedra pode ser a seu gosto aí. Eu só não gosto de utilizar pedra colorida porque eu acho feio. Então aqui eu costumo utilizar coisa mais natural, ou pedra de rio, cascalho de rio e tudo mais. Como essa planta é branca, vou utilizar essa pedrinha preta aqui, ó, que eu acho bem bonito. Então eu só levanto a planta devagarinho e coloco. Eu acho legal utilizar pedras porque dá um acabamento no vaso e também protege, né? Evita vir erva daninha, esse tipo de coisa, ele ajuda. E não afeta em nada a saúde da planta. Já tem gente que tem medo. Eu tenho receio, sei lá, de colocar pedra. Sempre vem umas perguntas, mas pedra é muito bom, pessoal. Eu uso em praticamente todos os meus vasos. E ainda mais quando você acaba de replantar assim, ele dá uma travada na planta e dá uma firmeza maior para ela, porque a planta não pode ficar bamba, né? Aperta um pouquinho só para travar. Perfeito. Prontinho, gente, já fiz até a rega dele, tá muito importante depois que você planta fazer a rega. E olha que perfeição que ficou, gente, ó. Tá escorrendo água aqui ainda. E o que é legal também, que ele dá uma espécie de ilusão de ótica, ó. Parece que a planta fica maior, no vaso maior. Então dessa forma, você não encosta muito na planta, não agride as raízes. Ela simplesmente tem mais espaço, mais vitamina e ela continua crescendo. E uma planta que eu replantei desse jeito, que tá muito linda, que se eu não soubesse essa técnica do molde, eu teria uma grande dificuldade de plantar, é essa Graptoveria Milky Way aqui, olha que coisa linda. Ela tava numa cuia, né, então ela já tava grande assim, mas nem tanto. Aí eu coloquei nesse vaso esmaltado aqui, ó. E imagina se eu tivesse que ficar pegando nela, colocando terra, seria muito, muito difícil. Então eu fiz essa ideia do molde e plantei. E muitas outras plantas que nós temos aqui na nossa coleção, nós fizemos dessa maneira, então é uma dica muito válida, muito útil e é lógico que merece seu like, né? Pelo menos eu espero. Merece seu like? Deixa o like então, se não deixou ainda. E a próxima dica de plantio é uma que dá dor de cabeça e também dor na mão da turma aí, que são os cactos. Como que você faz para pegar nele assim, ó? Ai, pega aqui, pega ali, dói e machuca. Só que tem uma dicasinha que dá para você segurar ele, que é muito simples, qualquer um pode fazer em casa, que ajuda demais. Então bora para ela. Ah, só um comentário. Cuidado com esse cacto aqui, principalmente quem está começando. Quem já cultiva já sabe. Mas não se engane, esse espinho aqui que é grandão, é bem menos dolorido do que esse daqui. Esse daqui na verdade não é dolorido, só que ele é invisível. Ele é tipo um pozinho, ele pega no lugar assim no braço e depois não sai, gente. É um negócio chato pra caramba. Cuidado, hein? Então eu tenho aqui um cacto monstro, né, ó, de pote 11, bem bonito. Tem gente que quando vai plantar cacto, faz assim, ó, pega um potinho vazio, coloca por cima, segura e planta. Mas dependendo do cacto, dependendo do tamanho, você não consegue utilizar isso. Então como que eu faço para não me espinhar? Você vai pegar um papel, ó. Se for um cacto maior, você pode pegar um pano, mas eu costumo utilizar um papel, pode ser um jornal. Se for um cacto menor, uma folha de caderno, você vai enrolar assim e você vai simplesmente abraçar o cacto e segurar aqui, ó. Ó, dessa forma você vai poder manuseá-lo sem encostar nos espinhos. Aperta o vaso para soltar, ó. Certo? Então você não precisa encostar no cacto. É até meio óbvia essa dica aqui, mas muitas pessoas não fazem, tá? Aí depois você vai pegar um vasinho, que eu já vou aproveitar, vou deixar ele bem bonitão aqui para vender na minha loja. Coloca uma telinha no fundo, né, para ele não, para o substrato não descer. Vamos medir a altura, tem que colocar um pouquinho de substrato aqui.
Biomix. Retiro as ervas daninhas. E tá feito, gente. Mais um exemplo para vocês de como plantar uma planta da forma correta, sem se espinhar, sem precisar ficar mexendo muito na planta, nas raízes, e ficar perfeita. Só alegria. Vou colocar aqui na mesa de vendas. E aí temos também esse tipo de suculenta aqui, ó, que são os colares ou plantas rasteiras, assim, ó. Tá? Tem muitos sedums também, umas plantinhas assim, que eles ficam bem rasteiros e começam a pender. E aí tem uma dica para vocês que é muito simples, mas ajuda muito, principalmente para quem quer propagar essa planta, ou seja, quer que ela cresça para depois tirar muda. Porque se você deixa a planta simplesmente pendendo, ela vai crescer também, mas é um pouco mais difícil de cuidar. Com essa dica vai ajudar muito vocês a fazer ele crescer, se espalhar e se propagar. Então ela vale tanto para plantas rasteiras quanto para os colares. Esse daqui é o colar mais famoso e mais fácil de encontrar que tem, que é o colar de pérolas. Aqui do lado tem o colar de golfinho, tem o colar de melancia, todas plantas lindas que tem praticamente o mesmo cuidado. Tem também o colar de rubi aqui, ó. Então é um tipo de planta que o pessoal gosta demais, ama muito, fica muito bonito para cultivar em casa. E qual que é a dica aqui? Não vou nem precisar plantar para vocês entenderem. Tá vendo isso daqui, ó? Ele emite raízes ao longo do caule. Então quando ele está pendendo, essas raízes não tem nada para elas se agarrarem, elas ficam ali no ar, certo? Como que você faz para essas raízes se agarrar? Você dá espaço e coloca ela na terra. Então você pode utilizar a mesma dica do molde, só que numa cuia maior, uma cuia assim 16, por exemplo, e coloca um vasinho desse aqui que é 11 no meio. E ao invés dessas partes que estão começando a pender, ficar pendentes, elas vão ficar sobre a terra. Aí você cobre a raiz com substrato, dessa forma ela vai começar a absorver vitamina, vai preencher e vai pender de novo. Então você vai fazendo isso. Você vai aumentando cada vez mais o tamanho do vaso, na verdade tem que ser uma cuia, né? Os colares é melhor. E aí a raiz vai pegando na terra e vai crescendo, vai pegando na terra e vai crescendo. Assim a planta ganha bastante força e bastante volume. Ó, essa concha aqui, o Sedum Major, mesma coisa, ó. Tá nascendo algumas raizinhas aqui, ó. Então ele não vai crescer muito mais do que isso, ele vai meio que ficar estagnado aqui, pode ser que ele penda um pouco, ó, ele começa a ficar com caule. Mas para ficar cheio assim, com volume, ele tem que estar em contato com a terra. Daí ele vai puxando a vitamina e vai crescendo, vai puxando a vitamina e vai crescendo. Esse daqui, que é o tostão rosa, mesma coisa, ó. Ele começa a pender, já começa a aparecer um pouco caule. Só que a parte que está em contato com a terra, ela tem mais força e tem mais folhas. Então, uma dica simples que pode ajudar muito no seu cultivo, mas a tendência dessa planta é pender, né, pessoal? Então, assim, ela vai pender uma hora ou outra. A dica é mais direcionada para quem quer fazer ela crescer e propagar, por exemplo, ou quer ter um vaso muito cheio. Então você tem que ir fazendo isso. Ah, tem também a rosinha de sol aqui, ó, que também serve a mesma dica, tá? E o último plantio que eu quero mostrar para vocês hoje, que também é muito importante e todo cultivador de suculentas fazem, que são os berçários ou as mudinhas por folha. A Rosa está aqui a todo vapor, né, Rosa? Replantando as mudinhas pra gente no potinho 6. E olha só, tem essa bandeja aqui com mudinhas feitas a partir de folha. Algumas estão tão feias aqui, pessoal, porque nós tiramos ela ali para fora, que nós estamos fazendo alguma mudança. E aí umas cozinharam, outras deu uma chuva forte aqui e estragaram. Mas enfim, estamos consertando esse berçário. E aí tem uma dica quando você quer passar a mudinha para o pote, que também envolve as raízes. Tá? Então é muito importante você tomar esse cuidado, porque você garante um pouco mais assim, né, que vai dar certo. Tá? Como é um ser vivo, nada é garantido, né, pessoal? Só que você tem que ter um cuidado, uma certa habilidade. Você não pode simplesmente pegar a planta com tudo e plantar. E eu vou dar a dica para vocês agora. Eu vou pegar esse diamante aqui, ó, o Pachyphytum compactum, diamante, vou puxar devagarinho, vamos ver. Ó, tem um pouquinho de raízes, ainda está com a folhinha, mas já dá para servir de exemplo. E também, esse exemplo aqui serve para quem adquire plantas e quando você vai tirar do vaso, né, porque pode acontecer, ela não sai no formato certo. Então você tá na intenção de fazer o molde, que eu ensinei para vocês aí no começo,
Só que a terra cai e fica só as raízes. Então você vai fazer isso aqui, ó. Você vai encher o vaso de substrato, tá? Até a boca. Se você quiser fazer ele com pedrinhas, você pode preencher ele e já colocar as pedrinhas, não tem problema nenhum. Aí você vai vir no centro com a ajuda de uma agulha, ou de uma pinça, ou de um pincel. Você vai abrir o miolo ali e você vai acomodar as raízes, tá? A ideia é sempre mexer o menos possível na planta. Essa daqui, ó, tem a folhinha e ela não tem tanta pruína, então eu posso pegar nela. Mas se é uma planta com pruína, eu indico que você compre uma pinça, porque daí você consegue ficar segurando ela pelo caule. Porque o que danifica a planta? Você ficar pegando nela, pessoal. Então, se você não tem muita habilidade, evite ficar pegando nela, tá? Então, como você abriu essa cova aqui, esse furo, a raiz ela tem que ficar comprida assim, ó. Eu gosto sempre de deixar ela esticadinha, compridinha. E aí eu acomodo ela no meio bem devagarinho, tá? Sem ficar mexendo nela. Cubra as raízes. Se necessário, um pincel, que é bem delicado. Sempre uma batidinha para soltar o ar. E tá pronto, tá? Por que eu tô dando essa dica para vocês? Porque eu vejo que tem gente que pega assim, ó, substrato com a mão e vai jogando. Aí você suja o vão da folha, sabe? Não fica caprichado. E a ideia é o quê? Além de ficar saudável, bonito, né? Tem que ficar caprichado, certinho, principalmente para quem pretende vender. Tem que ser visualmente legal, pessoal. E as plantas agradecem, tá? Elas sentem esse cuidado e ficam cada vez mais bonitas. Então essa dica foi para mudinhas ou para quem quer tirar a planta e fazer o molde, mas a terra cai e fica só as raízes. Dica bônus para vocês. Se você quiser fazer isso em larga escala, como por exemplo a tática do molde aí, essa estratégia, faça um monte de vaso com molde e deixa guardado. Sei lá, faça uma bandeja cheia. Quando você for plantar, você só vai tirando a planta, colocando e batendo para o substrato assentar. Então eu fiz devagarinho, assim, mostrando para vocês, para dar a dica top. Mas quando eu estou no dia a dia plantando, não é tão devagar assim, é bem rápido para fazer o processo. E as plantas agradecem, ficam todas bonitas. Depois você vai partindo para os arranjos e vai misturando todas essas técnicas em uma só, tá bom? E se você quiser saber como plantar suculentas assim que ela chega na sua casa, quando você compra pela internet, por exemplo, no nosso site, tem um vídeo também mostrando passo a passo com a Manuface, que é top. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, fixado aqui no primeiro comentário. E espero que vocês tenham gostado, quero que suas suculentas fiquem perfeitas, muito bonitas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, se quiser comprar suculentas. O link do nosso site está aí na descrição. Tem o nosso aplicativo também para você baixar, e é isso aí. Deus abençoe nossas vidas. Valeu, meus amigos. Bora que tem muito trabalho ainda. Valeu!